Vamos lá! Tudo certo com vocês? Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre um tema que pode ser que você já tenha pensado ou talvez você já até passou por esse procedimento, que é a bariátrica, a cirurgia bariátrica. Alguns pacientes acabam recorrendo a esse procedimento para conseguirem perder peso, pois já tentaram de tudo, não é mesmo? Então eu vou te passar aqui algumas dicas que você precisa se atentar antes e até mesmo depois de fazer essa cirurgia. Vamos embora? Eu vou te contar a história do porquê esse paciente geralmente acaba recorrendo a essa situação e ver se você se identifica, né, com essa historinha e aonde você se identifica, para poder entender o que talvez você não tenha conseguido fazer ou o que você ainda não fez e poderia fazer, e o que você poderia levar em consideração caso você queira fazer a cirurgia. Então aqui eu vou te passar várias dicas que são importantíssimas antes da cirurgia e depois da cirurgia bariátrica. E vou te explicar também como ela funciona. O indivíduo que ele decide fazer uma cirurgia bariátrica, ele passa por algumas situações de indignação. Ele tenta algumas coisas antes de escolher fazer essa cirurgia. Então não é uma simples decisão tomada do nada. Primeiro, essa pessoa provavelmente tentou outros métodos, como por exemplo, você aí agora clicar no like aí para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Não, mentira, isso não é uma coisa que uma pessoa tenta para emagrecer, mas é uma coisa que vai ajudar muito o canal a crescer. Faz isso aí, ajuda a gente aí, já se inscreve no canal para você não perder nada e vamos continuar essa história aqui que eu estou focado e quero te explicar como isso vai funcionar. Então, esse indivíduo, ele tentou outras coisas antes, como por exemplo, uma alimentação adequada para aquele objetivo que ele tinha. Será que foi tão adequado assim? Talvez esse indivíduo tenha passado por algumas situações onde ele fez dieta por conta própria, seguiu dietas malucas que viu na internet, tentou melhorar a sua alimentação dentro daquilo que achou que era o correto, ou talvez esse indivíduo tenha até tido ali um acompanhamento nutricional por um profissional adequado, ou talvez não tenha pego um profissional realmente adequado para aquele objetivo dele. Existem várias situações. Mas vamos supor que esse indivíduo até tenha conseguido perder peso ali no começo e depois acabou não conseguindo mais manter essa perda de peso, acabou reganhando esse peso. Então esse indivíduo ele acaba ficando frustrado porque teve a perda de peso, né, de certa forma ficou ali estimulado e aí voltou a perder peso. Ou fez uma dieta maluca da internet aí que fez com que o peso caísse rapidamente, mais relacionado à retenção, fluidos corporais do que de fato gordura, né? Então, esse indivíduo acaba ganhando esse peso rapidamente novamente e fica frustrado. Essa frustração geralmente gera desistência. Esse indivíduo que vai recorrer à cirurgia bariátrica, ele provavelmente não passou só por essa situação, ele passou por outras também. Como por exemplo, talvez ter recorrido a um profissional, um médico, para orientar o uso de algum medicamento, Saxenda, semaglutida, liraglutida, Ozempic, né, tão famoso hoje. E isso, na teoria, é muito lindo, muito bonito, vai te ajudar realmente. Por quê? Porque o indivíduo ele fica sem fome nenhuma, ele não come, e quando ele não come, ele emagrece pela desnutrição, pela falta de calorias. O seu corpo agora, pela restrição grande, comparada com o que antes era, faz com que o seu peso caia, até rapidamente, podendo perder ali uns 10 quilos nos primeiros meses. Só que o que acontece com esse indivíduo? Tem alguns lados negativos disso tudo. Como por exemplo, a ingestão provavelmente ficará deficiente com relação a legumes, frutas, proteína, se não tiver um acompanhamento nutricional, ou se essa pessoa simplesmente está fazendo uso do medicamento e deixando de comer, achando que é isso que vai fazer emagrecer. Então, a falta desses nutrientes, como eu estou dizendo, ele vai implicar com algumas coisas, como por exemplo, queda de cabelo quebradiço, unha fraca. Você tendo proteína em falta na tua alimentação, você vai ter perda de massa magra, então talvez parte desse peso que o indivíduo perdeu durante o uso desses medicamentos também está relacionado à massa magra, que não é nada interessante.
Então, esse indivíduo perde peso durante esse uso do medicamento. Ah, legal, maravilha, né? Muito bom. Todo o trabalho duro que ela teria que fazer, procurando uma atividade física, mudando seus hábitos alimentares, agora foram resolvidos, porque o medicamento simplesmente inibe toda a sua fome e você não vai ter vontade de comer nada. Vai comer um pouquinho e vai ficar, ó, satisfeito. E aí, o que acontece com isso? Quando você perdeu peso através do medicamento, você não mudou os seus hábitos alimentares. Então, na hora que você suspendeu o uso, porque isso vai acontecer em algum momento, pelo menos deveria, né? É o indicado, é o correto. Você vai voltar para os mesmos hábitos alimentares que você tinha antes. E isso vai resultar no reganho de peso. E não é só isso, tem mais um porém. Com estudos, né, estima-se que a cada 1 quilo perdido, a nossa fome aumenta em média de 100 calorias. Então, quer dizer, a fome que você tinha antes, agora vai estar somada com mais fome ainda pela perda de peso. Então, se você foi um indivíduo que perdeu, por exemplo, 10 quilos, a tua fome pode estar aumentada com uma média de 1000 calorias. Talvez o quanto você comia antes, isso seja o dobro, isso seja metade da quantidade total. Então, isso faz com que o peso volte rapidamente, né, aquele efeito sanfona, e aí a pessoa fica ainda mais frustrada. Aí ela para e pensa assim, putz, mas eu já fiz de tudo e eu não consegui emagrecer. Pode ser algum problema hormonal, pode ser alguma coisa que eu não sei o que está acontecendo, e aí ela começa a ficar com essa ansiedade, isso acaba tendo como consequência alguns transtornos psicológicos, né? Principalmente ansiedade. Essa pessoa acaba tendo mudanças no humor, e isso acaba impactando na vida dela, porque ela não consegue mais viver tranquilamente, deixar a vida fluir, preocupada com o peso que ela tem que perder. Porque agora ela fica uma pessoa frustrada, ansiosa, amargurada com aquele peso que não sai de jeito nenhum. E parece que ela está destinada a ter esse futuro. Então ela acaba fazendo o quê? Vou recorrer a uma cirurgia que agora não tem jeito. Agora a minha fome vai diminuir, não tem como, não vai ter como eu comer mais em grande volume, porque na bariátrica você acaba tirando uma parte do seu estômago ou uma porção até maior ali, né, do trato digestivo. Então, com essa cirurgia, você acaba não tendo um estômago tão grande como antes para poder armazenar tanta comida. Então, você acaba diminuindo, reduzindo o volume do seu estômago, em média de 1,3 litro, 1,5 litro para 100, 200, 300 ml, muito pouco mesmo. Então você não vai conseguir comer grandes quantidades. E aí você acaba tendo o mesmo problema quando você usa inibidores de apetite. Você não consegue se alimentar de maneira adequada. Você não consegue consumir proteína na quantidade ideal, não consegue consumir frutas, vitaminas, minerais. E aí isso começa a gerar deficiência no teu metabolismo em vários aspectos. Então tua imunidade fica ruim, perda de massa muscular, vários outros fatores. Mas se você tiver um acompanhamento nutricional, você consegue ajustar isso, porque agora, mais do que nunca, você vai precisar de uma alimentação adequada para essa cirurgia, aliás, pós-cirurgia bariátrica. Então, olha só como que foi a historinha dessa pessoa. Ela passou por várias mudanças do estilo de vida, ou tentativas pelo menos, porque quem muda consegue. Então ela só tentou mudar, mas não conseguiu. E ela recorreu a várias coisas fáceis, acaba não querendo ir atrás de uma atividade física, não seguir uma alimentação adequada, até que ela caiu na cirurgia. E aí, o que ela tem que fazer depois da cirurgia? Voltar para a dieta, voltar para uma alimentação adequada. Dieta não quer dizer só um período curto onde você segue uma alimentação específica, e sim uma alimentação adequada durante toda a sua vida. Chame como você quiser. Se você quiser usar o termo dieta como algo restritivo em curto prazo, ok, mas saiba que uma alimentação adequada, ela serve não só para um objetivo específico, mas também para a tua vida toda, e especialmente para as pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica. Como consequência dessa cirurgia, você precisa alinhar várias coisas na sua alimentação para manter uma boa saúde e não ter perda de massa muscular, não ficar pelancuda ou pelancudo, né? Porque ninguém merece perder gordura e aí ficar pelancudo, ficar todo flácido, né? Ninguém quer isso. E para isso você vai precisar de massa magra. E se você precisa de massa magra para dar rigidez à tua pele, ficar com uma estrutura física mais estética, mais bonita, né, que era a tua busca inicialmente, você tem que entender que
você vai precisar se adequar a um hábito alimentar saudável, entendeu? Não tem como fugir. Então, a pessoa saiu daqui da dieta, fugiu da dieta, tentou várias coisas diferentes, vários métodos, frustração, ansiedade, angústia, nananana. Onde que ela voltou? Voltou para a dieta de novo. Por quê? Porque essa é a base, entendeu? Não adianta. A alimentação adequada e a atividade física tem que fazer parte da tua vida, independente do teu objetivo. Então, você tem que entender que isso vai fazer parte, isso é a base, ok? Então, não adianta o quanto você corra desse ciclo, isso sempre vai se repetir. Isso sempre vai ser necessário, uma alimentação adequada e uma atividade física, para prevenir vários problemas de saúde, para melhorar a tua longevidade, viver muito mais. Eu preciso que você saiba também uma coisa que é assim, de extrema importância. Decidiu fazer a bariátrica? Ótimo, maravilha, sem problema nenhum, não sou contra, ok? Algumas pessoas precisam desse empurrãozinho para sair de uma obesidade grau 3, uma obesidade grau 2, que é, né, o caso mais específico das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica. Então, para você fazer uma cirurgia bariátrica, você não pode ter um percentual de gordura baixo, você tem que ser um obeso grau 3, você tem que ter uma obesidade mórbida. Hoje, com obesidade de grau 2, algumas pessoas já conseguem fazer devido, né, ao particular, tem conhecimento ali de alguém que pode ajudar, né, alguém que ajuda sempre. Então, ficou mais fácil hoje fazer essa cirurgia. Porém, uma coisa que é muito importante você saber, antes de fazer, procure a opinião de outros profissionais. A minha, você já está tendo aqui nesse vídeo, então é importante que você assista ele todo para que você entenda a minha opinião, que não é sim ou não, e de fato explicando o que deve ou não deve ser feito, e aí você toma a sua própria conclusão, e não sou eu que vou dizer para você se você deve ou não deve fazer. Assista todo esse vídeo para você entender, mas uma coisa que é muito importante, pedir a opinião de outros profissionais. Quais profissionais são esses? Um nutricionista, aqui já estou eu, um educador físico, um psicólogo, um médico. Acho essencial esses 4 profissionais darem a sua opinião sobre esse assunto, de acordo com a sua experiência, a sua vivência, a sua necessidade. Por quê? Algumas pessoas acabam recorrendo a esse processo porque psicologicamente já não estão bem mais. Só que não é a bariátrica que vai resolver a vida dessa pessoa se ela não melhorar aqui, entende? Então, se ela não mudar, né, o fator psicológico, se ela não mudar os hábitos alimentares, depois dessa cirurgia bariátrica, não vai adiantar nada, ela vai voltar a ter o físico que ela tinha antes. Pode até demorar um pouquinho mais, mas vai voltar, ok? Isso não vai adiantar, não vai resolver. Até porque mesmo comendo pouco volume, você pode comer alimentos que têm uma densidade calórica muito maior, o que vai fazer com que você engorde do mesmo jeito. Então, você precisa de opiniões de outros profissionais para entender o seu caso individualmente e te orientar. Faz sentido para você? Não faz? Espera mais um pouco, não, já passou da hora. Enfim, você precisa entender o que esses profissionais vão te dizer a partir da tua história, da tua necessidade, da tua vivência, das tuas experiências, tá bom? Das tuas frustrações. Então esses profissionais vão conseguir conduzir melhor o que você deveria ou não deveria fazer. Se você tem dúvida qual dieta é mais adequada pós-bariátrica, você pode estar deixando aqui nos comentários ou pesquisando assim, aqui na pesquisa, na busca do YouTube. Por exemplo, dieta low carb Bruno Carmona, dieta cetogênica Bruno Carmona, dieta, enfim, da lua Bruno Carmona. Você sempre vai encontrar os temas colocando Bruno Carmona ou Nutri Carmona na frente, porque eu tenho vários vídeos explicando de tudo quanto é coisa aqui. Então, se não achar o vídeo que você quer, que eu acho muito difícil, você pode deixar nos comentários que eu farei o vídeo para você, tá bom? Por que eu tô te dizendo dessas estratégias pós-bariátrica? Por exemplo, uma pessoa que faz um jejum intermitente não vai conseguir mais fazer, não deveria pelo menos fazer, porque isso vai restringir muitas os alimentos como proteínas, vitaminas, minerais que precisam ser consumidos e que agora não conseguem ser consumidos em grande volume em uma só refeição. Então precisa ser dividido em mais refeições durante o dia. Outra coisa, uma dieta cetogênica, que tem grande teor de gordura, não pode ser feita por um paciente pós-bariátrico, porque a absorção de gordura fica muito reduzida, assim como as proteínas também ficam. Então, com essa diminuição da absorção, consumir muita gordura no plano alimentar vai fazer com que você tenha diarreia, com que você cague nas calças. Então, não é legal, né? Não é legal ter uma diarreia.
Então, leve isso em consideração. Só que a gente agora entra num porém. O que fazer pós-cirurgia bariátrica? O que eu preciso mudar no meu estilo de vida, na minha alimentação, para manter essa cirurgia que eu fiz? Porque não é só porque você fez a cirurgia que você não vai voltar a engordar. Você pode sim voltar a engordar. Então, isso que eu vou te dizer agora é muito importante. Não pare o vídeo por aqui. Assista até o final. E antes que eu me esqueça, eu queria deixar um aviso muito importante. Se você ficar todo perdido com essa questão de alimentação, se fez ou se não fez certo, se fez por conta própria, como que deveria, né, a sua alimentação antes de decidir fazer uma cirurgia bariátrica ou até mesmo depois, eu tô aqui para poder te ajudar. Então, não perde tempo. Aqui embaixo, né, vai ter um link na descrição, onde você pode ser direcionado para o meu Instagram, para o meu WhatsApp. Eu estou aqui à sua disposição para poder te ajudar. Eu não atendo só presencialmente, eu atendo online em todo o Brasil e até pessoas fora do Brasil, em outros países, então seja lá onde você estiver, dá pra gente resolver o seu caso, ok? Então beleza, bonito, lindo, fez a cirurgia, perdeu alguns quilos nos primeiros meses, você acaba perdendo mais peso, né? Podendo perder ali em torno de 10 quilos nos primeiros meses, só que o peso começa a parar de descer depois desses primeiros meses. Porque você atinge um platô, porque você está na mesma alimentação, às vezes não está fazendo atividade física, e vai ser essencial, não depois desses meses, mas logo após a cirurgia bariátrica, vai ser essencial que você tenha um profissional da área da saúde, como um nutricionista e um personal, ou fazer atividade física por conta própria, pelo menos, né? Mas na parte alimentar, é muito importante que você tenha alguém te orientando, para você não pecar e não ter problemas de saúde pós-cirurgia bariátrica. Não deixar a sua imunidade horrível, né? Agora a gente tem o Covid, muitas pessoas que estavam com a imunidade ruim, deu ruim, entende? Então você precisa cuidar da tua saúde. Quer emagrecer? Ok, maravilha, isso vai te ajudar a dar um pontapé inicial, beleza. Mas de qualquer jeito você precisa mudar os teus hábitos. Se você não mudar os hábitos, você vai ter o mesmo físico de sempre. Depois da cirurgia bariátrica, algumas pessoas têm mudanças psicológicas, né? A pessoa acaba, as que não tinham, acaba tendo, né? Ansiedade, desenvolvendo mais ansiedade. Então as que já tinham pode até piorar, agravar. Mudanças, né, nesses humores. Por quê? Porque a pessoa tá ali tensa com aquela coisa de perder peso, então isso traz mudanças psicológicas. E pós-cirurgia bariátrica, eu acho interessante você ter algumas consultas com o psicólogo para poder entender qual que é o teu caso, se você realmente precisa ter esse acompanhamento, né, se não faz sentido para você, se você tá tudo bem psicologicamente. Ó a moto aí, faz barulho, moto. Caraca, eu não sei como que o eco dos automóveis que passam na avenida entra tanto aqui assim, ó. Ai, bora lá. Então você precisa olhar para esse lado psicológico também, entender qual a tua necessidade. Não é loucura, eu tô ficando maluco para ir lá no psicólogo. Não, quem diz que é louco que vai no psicólogo? Vai no psicólogo quem tem sanidade mental, pessoas que querem atingir alta performance, melhorar o teu físico, melhorar, né, o teu ser. Então, não pense que ir no psicólogo é algo que é pra louco, é pra quem não tá batendo bem, pra quem é cardenal, nada a ver isso aí, seja foco pra trás, isso que é maluquice, pensar dessa forma que é maluquice, entende? Então, vai no psicólogo, entende o que ele tem pra te falar, legal, cara, entende esse ponto profissional, porque ele também pode cuidar de você. Não é só o nutricionista que é tão importante nessa fase pós-bariátrica. O psicólogo também vai ter um papel muito importante, porque ele vai te ajudar a mudar os teus hábitos antigos, os teus hábitos ruins, e você refletir no que você pode ser melhor. Mas uma coisa que pode te ajudar nesse processo de emagrecimento pós-bariátrico e para bariátrica também, pré-bariátrico, é falar com seus familiares, com os amigos. Por quê? Não porque você quer a opinião deles. Pouco importa, se você está decidindo o que quer fazer, vai e faça. Não esteja aí ligando para que os outros digam. Mas hoje em dia o mundo ficou chato, né, meu? Qualquer coisa, se você falar que vai fazer, o povo vai falar. Se você falar que não vai fazer, o povo vai falar. Então faz aquilo que você tem vontade. Ouça a opinião profissional. Dos seus familiares, você divide isso com eles, não porque a opinião deles importa, mas para se expor de modo social e ter aquela sensação de tipo assim, eu preciso cumprir aquilo que eu falei. Porque se vocês se expõem, vou usar eu como exemplo, se eu venho na rede social aqui e falo pra vocês, ó, falei só, eu vou fazer a cirurgia bariátrica, vou emagrecer, vou mudar meus hábitos alimentares, esperem.
Pra mim, se eu não realizo isso, vem aquele medo, o medo do fracasso. Todo mundo tem esse medo. As pessoas têm medo de falar em público, por quê? Não é porque tem medo de falar em público, porque tem medo do fracasso. As pessoas têm medo de se pronunciar, de dizer que vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque tem medo de fracassar e o que outras pessoas vão pensar sobre o fracasso dela. Então esse medo de fracasso, de fracassar, é algo que pode te impulsionar e de certa forma te obrigar a fazer aquilo que inicialmente era o teu objetivo, mas que talvez no decorrer da caminhada você tenha encontrado dificuldades, tenha ficado desmotivado e isso pode servir como motivação. Então, acho interessante você se pronunciar socialmente, dividir com seus amigos, dividir, né? Porque essas pessoas, de certa forma, vão estar te cobrando, elas querem ver o teu resultado, porque se elas não verem, elas vão falar. E se você mostrar, elas vão falar do mesmo jeito. Então, foda-se. Isso serve só para você usar esse medo do fracasso como um impulsionador. Fechou? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, né? Me ajuda aqui também, deixando aquele like maroto que ajuda muito o canal. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre tenho vídeos trazendo aqui mais informação sobre emagrecimento, ganho de massa muscular. Seja ele o seu objetivo, pode deixar aqui na descrição que eu farei um vídeo falando sobre o tema que você quiser também. Não tem problema.